que Jesus diz que é bem-aventurado? Para a gente entender que isso são beatitudes, essa pregação, tá bom? Irmãos e irmãs, depois da revelação do Deus único que nós servimos, e quem veio dizer para nós isso foi Jesus. Jesus é a testemunha da unicidade de Deus. Jesus é a testemunha do Deus único. Jesus é a testemunha de que só existe um Deus e esse Deus merece ser adorado. Nós entramos num contínuo desafio de adoração e louvor a esse Deus único. O politeísmo, a prática de uma multidão de liturgias, Deus para tudo, perturbou muito a cabeça do povo de Israel. Acostumados a conviver com povos pagãos, passando por 2 grandes exílios, da Babilônia e antes do Egito, o povo capturou, digamos assim, a crendice de que Deus tinha várias facetas. E nesse culto diversificado, nesse culto variado a Deus, chegou-se a compreender que isso desagradava a Deus, porque Ele é o ser único que merece adoração, Ele é o Deus único. Através de várias graças concedidas a seu povo, ao longo da história bíblica, Ele provou ser único. Através de várias libertações, da quebra de vários cativeiros, da presença justificadora de Deus na história do povo, Deus provou que não há outra força, que não há outro poder, que não há outro ser, que não Ele, a ser cultuado, adorado. Mas a idolatria deixou suas marcas. A idolatria, digamos assim, contaminou a experiência do sagrado. E a idolatria passou a ser uma espécie de caminho paralelo. Isso em todas as raças e culturas. Quando Deus revelou ser o Deus único, o povo teve dificuldade, porque já estava encharcado de idolatria. Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para a vida, Deus para a morte, Deus para a chuva, Deus para a seca, Deus para a enchente, Deus para a doença, Deus para os animais. Mas Jesus Cristo vem dizer que Deus é um só, e que não existe outro além dele, que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. No entanto, o perigo da idolatria sempre acompanhou Israel. Vamos pegar a mesma passagem da manhã, Isaías capítulo 1. A mesma passagem, só que agora mais extensa. Página 939, se a sua tradução for da editora Ave Maria. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Amém ou misericórdia? Lá na paróquia é assim, quando a gente pede abrir a passagem. Mateus capítulo, qual a página? Não, Mateus capítulo 7, qual a página? Ainda tem uma coisa muito engraçada na minha paróquia. O pessoal telefona e pergunta para a secretária: que horas é a missa das 19 horas? Ela diz às 7. Ah, obrigado, viu? Porque virou um chavão, né? A missa das 19 horas. Aí o povo telefona: que hora é a missa das 19 horas? Às 7. Obrigado. Ouvi céus, e tu, ó terra, escuta, é o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e lhe voltaram as costas. Onde vos feri ainda, quando persistis na rebelião? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos à vossa vista devastam o vosso país. É uma desolação como a ruína de Sodoma. Sião está só, como choupana em uma vinha, como choça em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e ter-nos-íamos tornado como Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, príncipe de Sodoma. Escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra.
De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor? Já estou farto do holocausto de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas, tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendei vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai vossas más ações diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Israel estava contaminado com o vício da idolatria, de buscar outros deuses, de celebrar luas novas, de fazer prostituição nos Montes Santos, de usar a festa religiosa para ocasião de pecado. E Deus vai dizer que não aceita isso, porque Ele deseja ser adorado de modo único, Ele precisa ser cultuado de modo único. Se vocês pegarem Deuteronômio a partir do capítulo 6 e 7, vocês vão ver com que requinte de zelo Deus manda fazer o propiciatório, Deus manda fazer o altar, as bacias da oferenda, os degraus de ouro. Deus diz como quer as cortinas, como quer os serafins, os querubins. Por quê? Porque Deus quer ser cultuado de modo verdadeiro, de modo único. Esse Deus que se revelou através dos profetas, esse Deus que se revelou no Sinai, esse Deus que se revela na pessoa de Jesus, esse Deus que se revela na igreja, Ele é um único Deus, e não aceita o culto paralelo, não aceita a multiplicidade de cultos, não aceita ser adorado de forma variada. Não existe uma diversidade litúrgica quando nós adoramos a Deus. Deus precisa ser cultuado de modo único, Ele precisa ser o chão da nossa existência, Ele precisa ser o único Deus que cremos, precisa ser a única voz que nós escutamos. Toda vez que Israel se afastou desse Deus e cultuou outros deuses falsos, experimentou a mão de Deus, o abandono de Deus. Vocês viram aqui na leitura, quando vocês erguem as suas mãos, eu desvio os olhos. Quando vocês fazem as suas preces, eu não escuto. Por quê? Porque suas vidas estão carregadas de crime. E a idolatria era um crime gravíssimo em Israel, porque Deus já tinha feito tanto pelo seu povo, já tinha protegido tanto o seu povo, que, digamos assim, era uma covardia negar que Ele era o Deus único, suficiente e absoluto para ser adorado. E a idolatria, meus irmãos, não desapareceu da face da terra com a vinda de Jesus. Hoje ainda nós lidamos com essas culturas, com essas lendas, com essas entidades, com essas suprerrogações. Nós ainda hoje encontramos pessoas que não têm em Jesus Cristo o porto seguro da sua salvação, que não têm em Deus o local imediato de sua salvação, que não encontraram no culto a Deus aquilo que bastasse a sua alma. Nós encontramos pessoas com sede de idolatria, com sede de multiplicar cultos, crendices. Nós mesmos fomos criados num contexto que precisa ser purificado pelo Evangelho. Quem de nós aqui não viu na família, quando a criança estava soluçando, uma linhazinha vermelha na testa? Não é? Quem de nós aqui não viu a figazinha de dourada colocada até mesmo em nós? Quem aqui de nós não passou por superstições familiares, né? Cuidado com o gato preto. Aliás, isso é preconceito, porque se for assim, o gato branco dá azar do mesmo jeito. Por que só com o gato preto, né? Olha, sexta-feira 13, te benze. Até os santos foram usados para isso. Quantas vezes nós escutamos na nossa família pessoas dizer, né? Ah, na casa que tem a Santa Ceia, não falta gente para comer. Né? Ah, na casa que tem São Benedito em casa, não falta comida. Trabalhe não, para ver. É? Não, diz que é bom a gente ter essa santa bem na entrada de casa. E a gente vai até com as certas superstições para o lado de Maria, para o lado dos santos. Menino, dá maior azar começar o ofício e terminar. Termina o ofício, 3 horas da tarde, bora se ajoelha todo mundo. Jesus disse a Santa Faustina que quem quisesse graça era agora. Meu Deus, eu estou no trânsito, como é que eu me ajoelho? Uma vez nós fomos para uma passeata de bicicleta. Como é que chama de bicicleta? Passeata, é? Bike, motobike, sei lá o nome.
Aí o rapaz disse assim, tá todo mundo conduzindo as bicicletas, vamos fechar agora nossos olhos. Como? Vamos pensar no Senhor. Eu disse, não faça isso não. Vamos fechar os nossos olhos. Nós tudo de bicicleta, eu também, imagina. Mas era muito resistente. Boa, monarque. Quantas vezes pessoas da nossa família adoecem e nós levamos para benzedeiras, quando na igreja católica existem as pessoas ministeriadas em cura? O ministeriado em cura coloca a mão no enfermo, a enfermidade tem que ir embora, porque é um ministeriado com toda a autoridade do Espírito Santo que está orando. Quantas vezes pessoas da nossa família estão doentes, levamos ao espiritismo, a igreja universal, a igreja mundial, a igreja internacional, que agora é assim, um funda a mundial, a outra funda a internacional, a outra vez seu fundo agora é a nacional, a outra vai longe, né? É uma briga global, daqui a pouco é a igreja global, né? Quantas vezes nós fazemos simpatias com os santos, e tudo isso precisa ser purificado em nós. Eu sempre digo, quando alguém pedir para ler a sua mão, diga, não tem nada escrito. Não precisa brigar com uma mulher que é cigana. Quantas vezes a gente tem alguma superstição a nível da natureza? Eu tenho que colocar na frente da minha casa um pé de comigo, ninguém pode. Espada de São Jorge. A gente chega na mercearia, né? Está lá uma garrafa de cachaça, pinhão roxo e Santa Edvige no meio. Né? Aquela fé. Quantas vezes a pessoa da renovação carismática, mas tem o quê? Um buquezinho de alho em cima da geladeira. Usa o pezinho do carneiro, do coelho para dar sorte. E não dá sorte, não deu nem para o carneiro, que tiveram que matar o coelho para tirar o pé. Diz que numa fazenda o cavalo quebrou a pata, o dono não queria que fosse sacrificado, o veterinário veio e disse, olha, eu vou dar injeção. Se amanhã de manhã ele não melhorar, tem que sacrificar. Aí o porquinho veio visitar. Aí o porquinho foi e disse assim, está triste, cavalinho? Tô, porque se esse remédio não fizer efeito, vão me sacrificar. Mas você já viveu muito, cavalinho. Você foi para vários campeonatos, você foi montado por várias Amazonas, você participou de vários concursos na hípica. Fica assim não. Quando foi à tarde, o porquinho voltou de novo. Ainda está triste, cavalinho. Você comeu muita comida de ração boa, a sua esquina é bem penteada, os seus cascos estão com prata. Fica assim não, rapaz. Quando foi à noite, o cavalinho chorando, lá vem o porquinho, está chorando ainda? Rapaz, morrer é uma coisa natural para todo mundo. Você vai morrer amanhã, mas pense nas coisas que você viveu. Quando foi de madrugada, o cavalinho com medo, lá vem um pouquinho de novo. Ainda está chorando o cavalinho. Deixe besteira, rapaz, vai dormir. De manhã, o medicamento fez efeito. O dono da fazenda chegou, o cavalinho saiu correndo. O dono da fazenda ficou feliz e, para comemorar, mandou matar o porquinho para uma grande festa. Moral da história, não se meta onde não é chamado. O que é que um cristão católico quer fazer na macumba, irmãos? Conhecendo o Evangelho. O que é que um cristão católico quer no Espiritismo, conhecendo o Evangelho? O que é que um cristão católico quer na benzedeira, nas runas, nos baralhos? O que é que um cristão católico que tem Jesus no Santíssimo Sacramento, que tem a poderosa intercessão de Maria, quem é esta que é brilhante como a aurora, terrível como o exército de batalha, em ordem de batalha? O que é que um cristão católico vai atrás de igreja de caráter pentecostal sensacionalista? Temos tudo no Santíssimo Sacramento, temos tudo na devoção a Maria, temos tudo na oração, invocando sobre nós o precioso sangue de Jesus, temos a autoridade do nome de Jesus, mas para selar essa palavra, para que ela se firme dentro de nós, nós precisamos conhecer o que está na Escritura. Essa passagem que a renovação, até a volta de Jesus, vai pregar sobre ela, Deuteronômio 18. É uma missão da renovação carismática, pregar isso até que Jesus Cristo volte. Deuteronômio 18. Nós fomos criados em famílias que, mesmo sendo católicas, alimentaram algumas heresias e nós precisamos nos purificar delas. Por exemplo, na minha família, as minhas tias me levavam
para os velórios e eu tinha que beijar o pé dos defuntos, para passar o medo. Era um costume na minha família. Eu beijei há muito o pé de defunto. A minha libertação foi no dia que eu cheguei no velório de uma veinha, e a unha dela era tão grande que tinha rasgado a meia. E eu disse, essa veinha eu não beijo não. E a minha tia, beija menino, não, só se cortar a unha dela, não beijo. E foi a última vez que eu beijei. Eu não tenho medo de quem morre, eu só fico impressionado. É diferente, né? Você fica com aquilo na cabeça, mas eu não tenho medo, entendeu? E também não gosto de velório, eu só vou pro meu porque é o jeito, né? Mas a minha família, querendo tirar o medo do defunto, incutiu. Porque toda vez que morria alguém, eu já sabia. Minha tia me dava um banho, penteava o cabelo, vamos beijar o pé do defunto. Ninguém merece, né, minha filha? Até hoje eu rezo pelas minhas tias, coitadas, para perdoá-las. Nós fomos educados em famílias com história de alma. Olha, eu tenho gente amiga minha, gente boa, que jura para mim que viu a mãe dela sentar perto dela. E a mãe já morreu há 10 anos. Mamãe, eu só acredito que eu vi minha mãe. Sua mãe sentou perto de você, o vestidinho branco que ela tinha, que tinha um bordadinho aqui, e ela levou, sentou. Irmão Emanuel, eu vi meu pai, ele chegou aqui e falou comigo. Entendeu, gente? Crendice. Você lembra do interior, que a gente ia para o enterro, todo mundo jogava pasado no defunto? Que esse não era o próximo? Era uma briga pela pá, não era? Diz que o padre chegou apressado no velório, me escorreu presente, não deu tempo de ler nada sobre o defunto. Aí já entrou na missa, era um senhor que tinha morrido. A mulher e os filhos sentados, o padre. Esse homem era um marido maravilhoso, um sogro idem, um tio sem igual, um marido fidelíssimo, um pai dedicado. A mãe chamou o menino mais novo, disse, meu filho vai vir acolá na tampa, eu acho que não é seu pai não. Trocaram o defunto. Seu pai não era essa peça boa não. Pobre do padre querendo agradar, né? Um homem maravilhoso, um vizinho sem igual. Para ver se é seu pai, meu filho, trocaram de fundo. Nós crescemos com uma crendice muito grande. Um padre me contou que na paróquia dele, todo mundo chegava, ao invés de ir no Santíssimo, ia em Nossa Senhora da Boa Viagem. Vixe, já disse onde era a cidade, né, padroeiro? O povo chegava e beijava Nossa Senhora da Boa Viagem. Ele disse, mandou colocar um pouquinho mais alto. O povo chegava. Ele mandou mais alto. O pessoal fazia uma carreirinha. Coloque mais alto. Acho que o pessoal vinha lá no corredor da igreja. Idoso, menino e tudo. Disse, agora eu quero ver. Bote lá perto do crucificado. O povo vinha para a missa, todo mundo de guarda-chuva. Sabe para quê? Para tocar o bico do guarda-chuva lá na Santa. Aí tem duas vertentes. Tem a teimosia do povo e tem o amor a Maria que não tem quem arranque. Mas são crendices. Uma pessoa chegou para mim e disse, irmão, eu estou fazendo 90 das rosas. Eu não alcancei a rosa, não recebi a rosa. Santa Terezinha não vai me dar minha graça? Imagina uma pessoa que mora no sertão dos Inhamuns fazendo 90 das rosas. Como é que Santa Terezinha vai fazer para mandar a rosa para lá? Né, está uma pessoa no deserto do Saara fazendo 90 das rosas. Então, se você não recebeu a rosa, não significa que você não vai alcançar a graça. Tem pessoas que ligam para lá, para casa e dizem assim, irmão, eu ganhei um presente, um papel aflorado. Vale? Vale. Pessoas que pensam, né, que vão se casar através de Santo Antônio. Se ajeite não para ver. Aliás, o santo casamenteiro não é Santo Antônio, vocês sabiam disso? É São Vicente de Paulo. Sabia não? Vou ensinar a oração só uma vez. Atenção às moças que estão com a esperança de subir ao altar. Atenção pessoal que reza assim, com Deus eu me deito, com Deus me levanto, meu Deus até quando? A oração a São Vicente para se casar é assim, meu São Vicente de Paulo, com tanto dinheiro que eu gasto, com ruge, batom e pó, não me deixe São Vicente morrer no Caritó. Como é que Santo Antônio vai arranjar marido se ele vivia na castidade, minha gente? Se era um religioso, Santo Antônio vai mandar você ser freira, você quer? Não. Nós temos crendices com São Bento. Temos crendices com Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Temos crendices com Santa de Virgem,
O pessoal compra guarda-roupa, quem paga é Santa Edvige, né? Temos crendices com São Jorge, com Santo Antônio. Isto tudo desagrada a Deus e não é ensinado pela igreja. Temos crendices com Nossa Senhora de Fátima. Tem gente que no dia 13 está lá na missa, todo de branco, até as peças íntimas são brancas. Não estou falando que não devo usar a roupa branca, mas a roupa branca tem um significado profundo no devoto de Nossa Senhora. Não é porque você está de branco que Nossa Senhora de Fátima vai lhe abençoar. A alma tem que estar branca nesse sentido também, não é verdade? Tem pessoas que têm superstição com São Francisco, com Santa Clara, com as almas do purgatório. No dia de finado eu vi duas senhoras ajoelhadas, acocoradas do São João Batista, lá no cruzeiro. Ela dizia assim uma para a outra: essa vela aqui para papai, para mamãe, para compadre Chico, para comadre Maria. Essa outra para Raimundinha, para Francisco, para Liduína. A outra foi: mulher, vamos comprar lá fora que isso vai dar uma briga danada. E elas saíram para comprar mais vela. Nós temos uma briga por causa da missa de sétimo dia. Vocês sabiam que não existe essa liturgia de sétimo dia na igreja? São as famílias que insistem com os padres. Não existe missa de sétimo dia. Aí a pessoa briga: eu quero uma missa só para a mamãe. Não é comunitária, só para a mamãe. Não existe na liturgia da igreja missa de sétimo dia. Existe missa de exéquias, de corpo presente. É uma tradição, não tem missa de sétimo dia na Europa, em outros países. Em algumas cidades do Brasil não tem. Porque era o seguinte: quando morria uma pessoa no interior, o padre vinha, não era? Aí disse: padre, quando é que o senhor vem de novo? Daqui uns 7 dias. Aí quando ele vinha, celebrava. Aí virou o costume da missa do sétimo dia. Mas em torno disso tem muita crendice que a igreja não aprova. Tem gente que quer no sétimo dia, não pode ser no sexto nem no oitavo, porque senão a mamãe não se salva. Se não deu para celebrar no sétimo dia, a Eucaristia é válida em qualquer momento da vida. Pode ser no dia seguinte. É porque virou cultura popular, mas a CNBB tem orientado. Tanto faz ter a missa de corpo presente como a do sétimo dia. Não brigue por isso. Celebre a fé na ressurreição em qualquer período. Mas tem gente que faz questão de ser o sétimo dia, não é? E vira um evento a missa do sétimo dia da pessoa. Vira um evento social. O defunto é o que menos conta, né? Já fiz minha roupa, minha camisa de poliéster. Bom, nós temos crendices com o padre Cícero, com o Frei Damião, com a irmã Dulce. E tudo isso, irmãos, precisa ser purificado para se transformar numa fé que agrade a Deus. Muitos católicos fazem coisas, por exemplo, a fitinha do Senhor do Bonfim não é aprovado pela igreja como devocional, não é sacramental. A fitinha de Canindé não é sacramental. A fitinha do Menino Jesus de Praga pode ser marca-página, pode ser lembrança cultural, mas não é sacramental. Você sabe que quando você tem um artigo religioso que não é abençoado, ele continua sendo artigo religioso. Mas quando o sacerdote ou uma pessoa autorizada pela igreja abençoa, vira sacramental. Deixa de ser artigo religioso. Por isso nós temos que abençoar tudo que nós temos: chaveiro, medalha, crucifixo, para que se transforme no sacramental. Quantas vezes você católico faz isso, ó? Você sabia que esse beijinho no dedo vem do candomblé? É assim, eles fazem, ó, e oferecem. Já viu Dom José celebrando a missa? Ele beija o dedinho, o Papa beija, o vigário da sua paróquia beija. Então não existe o beijinho no dedo, vem do candomblé. Se você fazia por ignorância, está perdoado. A partir de hoje não tem sentido. Outro dia eu ia dentro do ônibus, eu passei pela igreja e fiz isso. Tinha uma senhora assim com a Bíblia na mão, bateu em mim. Uma pancada grande, eu sofro de bursite. E a senhora foi, bateu. Por que vocês católicos se benzem quando passam na frente da igreja? Bateu em mim. Eu disse: porque pode vir um evangélico aqui dentro. O que o senhor disse? Isso que você ouviu. Eu disse brincando, eu tive tanto horror que eu disse: eu vou pedir perdão, Jesus me perdoe, né? É filha tua do mesmo jeito, adotada, mas é bom. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as superstições católicas, que a igreja não ensinou. Quarta-feira de cinza, o pessoal pintou o 7, 14, 21 na Caponga, estão tudo na missa. A quarta-feira de cinza é o início da quaresma e pressupõe que aquele sacramental é para pessoas que estão em comunhão com Deus. As igrejas são lotadas, o povo tudo dormindo da ressaca.
né? Ainda tem as marcas do mela-mela, não é? Lá em casa frequentava uma senhora que ela bebia muito e à tarde vinha lá para casa, para a comunidade. Nós tínhamos um banquinho, ela sentava. Como ela estava muito embriagada, ela sentava e caía, sentava e caía. Um banquinho pequeno, ela dizia, irmãozinho, que banquinho louco, né? Que banquinho louco que vocês têm. Era ela embriagada. Não era o banco, né? Que banquinho louco. Quanta gente vai para as filas das bênçãos por superstição. Agora no dia de São Brás, quanta gente correu atrás da bênção do São Brás. Não há uma prática cotidiana de fé. Não há um cristianismo cotidiano, costumeiro. Não há uma devoção que é ascendente, que faz crescer em nós a comunhão com Deus. E a gente sem querer vai nas crendices, irmãos. Isso a igreja não aprova. Mas vamos pegar Deuteronômio 18, para a gente se certificar da vontade de Deus. As pessoas dizem, a igreja católica persegue os espíritas. Não, não. Os pregadores da renovação carismática perseguem os espíritos, os ciganos. Não, não. É a palavra do Senhor que nos orienta. A partir do versículo 9. Amém? Ô misericórdia. É clara, claríssima a palavra de Deus. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, aqui ele está falando para o povo que vai para Canaã, né, a terra prometida. Não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação de mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aquele que se dá a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Juntos. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Mais uma vez. Palavra do Senhor. Mas vamos pegar o versículo 14. As nações que vais despojar, ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus, é palavra de Deus, vontade de Deus, expressão do querer de Deus. Se nós procuramos fora de Deus a bênção, a proteção, a saúde, o livramento, o resguardo, se nós procuramos fora da graça de Deus o que nos faz feliz, o que nos faz prosperar, o que dá a nossa saúde, pode saber, tais bênçãos são disfarçadas, não são verdadeiras. Porque as bênçãos verdadeiras procedem unicamente do Senhor. Outro dia uma senhora estava num curso e ela disse que quando nós andássemos pelo jardim, tivéssemos muito cuidado, porque aquelas formigas poderiam ter sido nossas avós na outra vida. Senhora séria, fiquei abestalhado, um curso sério. Que nós nos abraçássemos com as palmeiras, que nós conversássemos com as rosas, que nós desabafássemos com as flores, porque elas têm vida intelectiva, elas têm alma, as rosas têm alma. E é impressionante como essas coisas caem no gosto do povo, e as pessoas agora começam a defender a natureza, como se houvesse uma entidade na natureza, uma entidade na baleia, uma entidade na fauna e na flora, como se houvesse vida intelectiva, se houvesse vida espiritual no cosmo. E nós sabemos que são todas criaturas subordinadas à ação do tempo e da vontade de Deus. É claro que devemos cuidar das flores, da natureza. É claro que devemos ter todo o zelo para manter bem o planeta, a natureza, mas numa dimensão de criatura. A partir do momento que nós conferimos culto ou valor teológico a tais coisas, nós estamos dentro de Deuteronômio 18, 9. A partir do momento que você trata o seu animal como se ele entendesse intelectivamente quem você é, e não por instinto, como nós sabemos, você está indo longe do propósito criador de Deus. Existem cachorros, existem gatos, que são mais bem tratados do que seres humanos. Existem pessoas que reservam grande parte de suas economias para a manutenção de animais, e eu não digo que isso esteja errado, mas esse excesso fere a condição da dignidade de tantas pessoas que necessitariam, ajudado pelas comunidades, pelas entidades, daquele dinheiro que muitas pessoas gastam com animais, como se eles tivessem vida intelectiva, como se eles tivessem personalidade, como se eles tivessem uma afinidade psicológica com você. Bata no seu cachorro mais de 3 vezes, ele vai correr de você quando vê você, por instinto. Não há reconciliação entre você e o cachorro. Agora eu estou muito bem com o nosso gato.
Outro dia uma senhora conversando conosco disse que não gostava de receber visitas porque o gato não gostava de visita. O gato ficava muito nervoso. Nós só não caímos da cadeira porque estava bem sentado. Olha, não vão lá em casa não que o gato detesta visita. Essa pessoa entende que esse gato é um ser, pessoa. Isso vai contra a vontade de Deus. E nós vamos dar contas a Deus do dinheiro gastado com animais, que não foi para ajudar pessoas enfermas. Nós vamos dar conta ao Senhor de dinheiros que foram para preservar baleias no Oceano Índico e Pacífico e deixar de socorrer enfermos. Nós vamos dar conta ao Senhor dos exageros com animais, com aparência, com a própria decoração exterior, que não beneficiou as comunidades que trabalham com a caridade indulgente. Cuidar da aparência é bom, mas o exagero. Tem gente que passa 1 hora se arrumando, quando termina está um bicho. Que se pintou demais, decorou demais, não é verdade? Como é que eu estou? Diz que tinha uma mulher que estava para morrer no hospital, e ela foi na capela brigar com Jesus. Senhor, morreu aos 40 anos, eu tenho tanto para viver. Está o diagnóstico do médico, diz que eu tenho 5 dias de vida, o outro diz que é 4. A equipe médica diz que é 2, estão achando que é 3. Outro acha que não passa de hoje. Quando ela voltou para a cama, a filha dela chegou e disse: mamãe, aquela nossa tia rica morreu. Deixou a Major Facundo todinha para nós. Em lojas, tudo é nosso. Dá uns 40 milhões, mamãe. Aí que ela ficou revoltada. Ela foi na capela, pegou o documento, disse: é aqui? É para isso que eu ganhar 40 milhões? Para quê? Velório na catedral, cantora do velório, Sueli Façanha, ser enterrada ao som de Kelly Patrícia, caixão de acrílico, é para isso 40 milhões? Leva agora dessa comigo, senhor. Olha aqui, eu sou uma mulher milionária. Aí disse que o senhor falou com ela: pois eu vou lhe dar uma chance. Você vai viver mais 5 anos, 4 semanas, 2 dias. Mas tem um acordo: 90% desse dinheiro aí vai para as comunidades Shalom, Canção Nova, Toca de Assis, Fraternidade Divina Misericórdia, Instituto Ré, Santa Casa de Misericórdia, lá Torres de Melo, por aí vai. Fechado! Quando ela chegou que fez o exame, mas não tinha um tumor nem para fazer um chá. Não tinha nada, mulher livre, leve e solta. Pegou logo a quantia, foi para um spa, ela e a filha. Chegou lá, botou botox, 3 toques no joelho, porcelana nas pernas, sobrancelha que mudava de cor de acordo com a temperatura do dia, unhas que possuía chip da Oi, diga, cabelos que mudavam de cor a partir das pessoas que ela gostava ou não. A mulher botou os dentes todos, como é que se diz, informatizados. Quando ela saiu do spa, o carro pegou, jogou longe uma topic. Pá! Caiu só a carne moída. Quando ela chegou no céu, os anjos, aleluia! Aleluia nada, chama o dono daqui agora. Nosso Senhor foi saindo. Diga, minha filha. Minha filha o quê, rapaz? Acabei de falar com você na terra, você disse que eu tinha 5 anos, 2 semanas, 2 dias, estou morta lá na BR. Saí do spa agora. O IML não sabe não o que é aquilo. Você não disse que eu ia viver 5 anos, 2 semanas e 2 dias, e eu morri agora. Nosso Senhor botou a mão na cintura e disse: era tu, criatura, eu nem conheci. Não que Jesus mande ninguém morrer pela Topic, viu? A história quer dizer outra coisa. Nós temos que cumprir o que prometemos ao Senhor. E no batismo nós prometemos fidelidade. Nós nos prometemos que não iríamos dar ouvidos às astúcias do maligno. Na crisma nós não confirmamos tudo isso. Então o cristão precisa ter um culto único ao Deus único. Na prateleira da fé, Jesus, o Pai e o Espírito Santo devem estar no lugar certo. Maria no lugar certo. Os anjos no lugar certo. São José no lugar certo. Vamos lá? Para Deus o culto de latria. Para Nossa Senhora, hiperdulia. Para os anjos e os santos, dulia. Para São José, protodulia. Nossa Senhora é um culto hiperdulia, porque ela está acima dos anjos e dos santos. Para São José é protodulia, porque São José está abaixo dos anjos, mas está acima dos santos. E os anjos e santos, um culto de dulia, porque neles há vestígios da graça de Deus. O católico precisa ter a prateleira da fé muito definida. A Santíssima Trindade, Maria, os anjos, os santos e arcanjos, querubins, serafins, trono, dominações, miríades, celestes.
Melhor dizendo, Maria, São José, os anjos e santos. Se a prateleira está totalmente bagunçada, você não está de acordo com as normas da igreja. Vamos lá, Santíssima Trindade, Maria, São José, os anjos, os santos. É assim que o católico crê. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar. Depois deles, Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, São José. Depois de São José, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, miríades. E depois, os santos. Se a gente bagunça a prateleira da fé, aí nós caímos na crítica dos nossos irmãos evangélicos que somos idólatras. Mas eu tenho um teste que prova que o católico não é idólatra. Querem fazer? Quem aqui levaria para casa, se fosse possível, essa linda capela da Mãe Rainha? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Se a canção nova sorteasse, quem queria levar para casa? Eu sou suspeito para falar, eu levantei a perna. Se desse um sorteio aqui agora, quem queria levar esse Espírito Santo para sua casa? Esse Cristo. Se houvesse um sorteio, quem queria levar para casa uma imagem de Iemanjá? Cibamba. Tranca-rua. Exu Caveira. Quem queria uma imagem do Zé Pilintra, bem novinha? Da menina. Quem queria do Caboclo Sete Flechas? Hã? Quem queria do preto velho? Está aqui a prova que o católico não é idólatra. O católico sabe o que é uma imagem sacra e o que é uma imagem profana. É o maior teste para saber que o católico não é idólatra. Ele sabe que uma imagem sacra precisa ser abençoada. Ele não confunde Iemanjá com Maria. Confunde? Inhansã com Santa Bárbara. Oxóssi com São Jorge. Entendeu? Porque nós temos a catequese dentro de nós e essa catequese deve produzir em nós uma repugnância. A palavra diz que Deus abomina. O padre Rufus disse que os teólogos descobriram que quando diz que Deus abomina, significa que Deus tem nojo de quem pratica essas coisas. Imagina a gente sofrer nojo de Deus. Deus ter nojo da gente por causa disso. O padre Rufus disse isso. Quando Deus abomina uma coisa é porque Deus tem nojo. Então nós católicos devemos procurar na nossa fé, e nós vamos fazer uma oração de renúncia daqui a pouco. Olha gente, tem muita gente que é católica, apostólica, romana, mas traz dentro da bolsa elementos da Umbanda, da Quimbanda, da Nova Era. Tem gente que é católico, apostólico, romano, mas traz superstições dentro de si. Essas coisas têm que se render ao Senhor Jesus, senão você não vai ter Jesus como seu único e legítimo Salvador. Tem pessoas que são católicas, mas acreditam em simpatias, em religiosidades espíritas. É o católico Raimundo, né? Um pé em Deus, outro no mundo. Ou então o católico Tiquinho. Tiquinho de macumba, Tiquinho de espiritismo, Tiquinho de nova era, Tiquinho de igreja evangélica, é o católico Tiquinho. A minha vizinha dizia, irmã, eu sou ecumênica. É? Tiver uma macumba eu vou, tiver uma missa eu estou dentro, tiver um culto eu não falto, tiver um vale do amanhecer, só chego de manhã. Eu disse, minha senhora, isso não é ecumenismo não. E você colocar todas as igrejas dentro, bater e beber. A desgraça é feia. Não é verdade? É como aquela mulher, né? Que eu passei 2 semanas pregando sobre São Paulo. No final, o que é que a senhora acha de São Paulo? Deus me livre de morar lá. Nós recebemos a catequese da igreja, mas sempre estamos propensos a isso. Existem comunidades cristãs, que é o sabonete do descarrego, é o tapete do olho gordo, é o óleo da unção, é a Bíblia da prosperidade. Chegaram a lançar isso. A Bíblia da prosperidade financeira. Está dessa altura dos empecilhos. É o lacinho da sorte, é o cordãozinho da saúde, é a chave da despensa de Deus, é o sapato de Jericó, tem até sapato para cobra. Por quê? Porque mistura a fé em Deus com religiosidade popular, com crendice, né? Sabe aquela mulher que era muito católica, mas jogava no bicho, no para todos? Quando foi um dia, ela era muito devota na Nossa Senhora de Fátima, não deu tempo e caiu no dia da festa de Nossa Senhora de Fátima, ela tinha que ir para a procissão. Mas só que tinha uma amiga dela também, de grupo de oração, que jogava também todo dia, fazia uma fezinha, né? E agora, nenhuma das duas jogou. Aí estavam na procissão, não podiam jogar, né? Já tinha passado o horário, começou a outra. Você aí da frente, mais alta que eu, repare na tauba o bicho.
bicho que deu. A outra olhou, ave, avestruz. Até na religião, não é? Até na religião. Hoje nós queremos optar por Jesus, único Salvador, diga. Diga, eu não tenho outro Salvador que não seja Jesus. Meu único Salvador suficiente é Cristo. E toda a minha vida está em suas mãos. Na hora da oração de renúncia, nós vamos pedir que vocês tragam alguma coisa que vocês têm que não está do agrado de Deus. Às vezes você ganhou um textinho de alguém, tudo bem, é o texto de Maria, mas você tem uma suspeita que aquele texto andou por algum lugar que Deus não aprova. Você lembra que o padre Rufus, da última vez que veio, contou que alguém deu uma imagem de Nossa Senhora para uma família, e essa imagem tinha sido consagrada no terreiro, não é, de Umbanda, e que o casal passou a se desentender a partir da chegada da imagem, e a mulher jamais podia imaginar, porque era uma imagem de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, mas a imagem tinha sido consagrada, e dentro da imagem estava todo o conteúdo das bruxarias feitas. Então, às vezes, Satanás, diga comigo, Satanás nunca vem com a mentira, ele vem com a verdade distorcida. Olha, gente, isso é muito importante, vou pedir que vocês repitam de novo. Satanás nunca vem com a mentira. Ele vem com a verdade distorcida. Sabe por quê? A mentira nós rejeitamos na hora. E a verdade distorcida, não, isso não faz mal não. Mas lá na casa dessa mulher, fala em Deus, ela só vê a vida da pessoa pela chama da vela. Não, lá não tem macumba não, ela reza até o Pai Nosso. Já escutaram dizer isso? Não, lá ela reza até a Ave Maria. E o católico vai. Não, lá ela só dá um passe com água, não tem nada de tambor, não é? Porque Satanás nunca vem com uma mentira. Ele vem com a verdade distorcida. Segunda verdade para a gente guardar. Satanás nunca vem pela porta da frente. Ele vem pelas portas laterais. Como é que diz o Evangelho? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, estaria preparado. Como não sabe, vigiai e orai. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim, olha, eu sei que tu é carismática, eu sei que tu é do Shalom, da Canção Nova, mas eu tenho uma mulherzinha por lá, faz 10 anos que eu frequento ela. Ela é uma benzedeirazinha, ela reza até com o rosário do Padre Cícero, bora lá. E você vai. E você desagrada ao Senhor. Está precisando de cura? Procura os ministérios da renovação carismática. Procura os sacerdotes ministeriados em curas, religiosos ministeriados em cura. Eu vou dizer uma coisa a vocês, nem sei se deveria contar, porque nós estamos sendo gravados, né? Mas a verdade cabe em todo canto. Eu tive um problema seríssimo no ano passado. Seríssimo, por causa de... Passamos muitas horas ajoelhados em casa. Nós somos adoradores perpétuos do Santíssimo. Então toda a nossa oração é feita de joelho, até a liturgia das horas. E eu tive um problema seríssimo até hoje, para me levantar, por causa da gordurinha, preciso da ajuda de 3, 4 filhos espiritual, né? Mas a gente continua se ajoelhando, porque Jesus é o Senhor. E me ofereceram um tratamento com argila, por uma freira, uma religiosa, que eu não vou dizer a congregação por caridade, né? E eu fui para essa freira. E o tratamento inicialmente era apenas com argila. E por incrível que pareça, eu comecei a melhorar. Depois a irmã sugeriu várias lâmpadas sobre o meu joelho, as cores. Até aí chamado cromoterapia. Até aí tudo bem. Depois a irmã me disse, na outra semana, que cada lâmpada simbolizava um parente meu do passado. Que eu procurasse saber com a minha família, em qual foi a última avó que morreu, a bisavó, a escancha-avó. Escancha-avó é a avó da avó. Eu achei estranho, mas perguntei aos meus parentes. Até enquanto lembrava, né? Eu sou de Morada Nova, da família Rabelo. Então é muito grande essa família Rabelo, né? Na outra vez que eu fui, a irmã disse que eu precisava fazer uma regressão por um método de psicologia. Porque esse meu problema do joelho era parental, ou seja, era de antepassados. Eu já comecei a achar estranho. Então a irmã começou, né? Vamos fazer você no ventre da sua mãe, nas 40 semanas, tudo bem, a cura interior faz isso. Vamos voltar. E aí a irmã disse, eu vou rezar sobre você um mantra. Mantra, a gente tem um preconceito com a palavra, mas por exemplo, a ejaculatória, Jesus, Maria, amo, salvai almas, poderia ser um mantra, problema nenhum.
É só uma palavra, né, do sânscrito que a gente rejeita. Mas por fim, a irmã disse: eu vou consagrar os seus joelhos a uma entidade da Índia. Aí eu me levantei. Eu disse: quem é essa entidade? Isso é uma deusa especializada em ossos. E toda vez que a gente consagra isso, existe uma melhora no quadro geral. Eu me levantei e disse: irmã, me desculpe, a senhora me perdoe, eu sei da sua boa intenção, mas foi a última vez que eu vim aqui. Se eu tiver que ser curado do meu joelho, vou ser curado diante do Santíssimo. Eu não preciso de uma deusa indiana para me curar. E se eu estou doente dos joelhos, isso deve ser para a glória de Jesus, para a salvação das almas. E muito me admira a senhora, uma freira, está envolvida com isso. Quantas horas a senhora passa diante do sacrário? Ela deu calada por resposta. Então, quer dizer, uma freira, eu não vou dizer o nome da irmã nem a congregação, mas quem poderia duvidar que uma irmã tivesse envolvido com essas coisas? Uma freira. Não é? E quantos católicos vão lá na casa dessa irmã para receber tratamentos orientais? Eu quero dizer, Satanás nunca vem com a mentira, vem com a verdade distorcida. Então eu não fui mais, para a glória de Deus, me dói o joelho, mas também não me impediu de me ajoelhar, não me paralisou, e eu estou muito bem sem essa deusa da Índia. Não é? Para a glória de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com essa história de eneagrama. Você é o tipo 7, você é o tipo 6. Se vai fazer eneagrama, que seja sobre a supervisão da CNBB, por estudos feitos para identificar o caráter. Não vai entrar nisso, porque tem entrado uma corrente esotérica dentro da igreja muito forte, não é? Eu conheço uma freira que prega curso de liturgia aqui em Fortaleza, e ela diz que Jesus só está na Eucaristia enquanto durar a missa. Depois não adianta guardar no sacrário. E essa irmã tem dado cursos aqui em Fortaleza, e os cursos dela superlotam. Por isso que tem diminuído nas paróquias a adoração do Santíssimo. Por isso que tem diminuído a primeira sexta-feira do mês. Porque a irmã diz, ela é doutora em teologia, Jesus só está na Eucaristia enquanto dura a missa. Depois aquelas hóstias não valem nada. Aí você pergunta, onde é que está o bispo numa situação dessa? Dom José Antônio, muitas vezes, não sabe o que acontece. Não é culpa do bispo. Mas às vezes um padre, um seminarista, uma religiosa, está com essas ideias. E nós não temos a obrigação eclesial de aceitar as orientações. Por isso, nos cursos de liturgia, onde se fala muito em axé, oferenda de pipoca na missa, missa com creme crack, tem sacerdotes que celebram missa com bolacha creme crack, consagra bolacha creme crack, você tem que ter muito cuidado com isso. Maria, mulher do povo, e vulgariza Nossa Senhora, vulgariza a Santíssima Virgem. Maria é uma mulher qualquer, já não basta os nossos irmãos evangélicos que dizem isso. Então, você tem que ouvir. Porque o povo da renovação carismática é fanático. Desculpa o que eu vou dizer, mas se há um povo fiel à igreja, é a renovação carismática. Com todo respeito. Você não vê. Você nunca vai encontrar na renovação carismática nada contra o Papa, nada contra o bispo, nada contra o vigário paroquial. Você pode até encontrar uma conciliação, uma mediação da renovação, mas se há um movimento fiel à igreja, esse movimento é a renovação carismática católica. Então nós temos que ter cuidado, tudo que na nossa vida não está de acordo com a liturgia. Qualquer devoçãozinha, procure uma aprovação eclesiástica. Muita gente tem me procurado para perguntar os textos de Jericó. O texto de Jericó não tem aprovação eclesiástica ainda, por isso nós não mandamos confeccionar. Você pode rezar o texto de Jericó que eu ensinei, mas não procure na nossa comunidade, que ele não existe. Por quê? Nós não venderíamos nada que não fosse aprovado pelo senhor arcebispo. Tá certo? Então, nesse aspecto, é preciso ter cuidado com as devoções. Oração às lágrimas de Maria, precisa ver se tem aprovação eclesiástica. Novena ao dedo mindinho do menino Jesus, tem que procurar se tem aprovação eclesiástica. Devocionário da lacinho cor-de-rosa de Nossa Senhora, tem que procurar. Das 13 almas sabidas e bem entendidas nas paróquias, essas almas, 13 almas, foram 13 pessoas que ficaram presas no edifício Joelma, no elevador, e morreram queimadas. E de lá para cá o povo, por não saber a origem, entendeu? Sabidas e bem entendidas, quer dizer que as outras tudo é burra. Então essa devoção não é aprovada pela igreja. A escrava Anastácia. Não existe isso, amados. Ação de graças, porque senão você vai fazer com uma mulher. A mulher era muito devota da Nossa Senhora de Aparecida, aí passou a procissão da Nossa Senhora de Fátima, que fez o apartamento dela, ela abriu uma faixa bem grande. Nossa Senhora Aparecida acolhe com grande amor sua grande amiga Nossa Senhora de Fátima. Está precisando de catequese, né?
Então nós temos que ter cuidado. Diz que a menina vinha com a mãe, aí passaram em frente à igreja da padroeira, a imagem da padroeira, Nossa Senhora, tinha 2 metros. Aí a menina foi e disse, mamãe, que santa monstra. A mãe disse, ajoelha nos pés da bicha, menina. Fez pior, não fez? Fez pior, não fez? Mamãe, que santa monstra. Se ajoelha nos pés da bicha. Diz que a mãe foi com a criança para a sacristia, aí viu um bocado de espanador. Mamãe, o que é isso? Não é os penteados de Nossa Senhora no dia de festa? Espanador. Então, quer dizer, é bom a gente ter cuidado com a catequese recebida. Muito cuidado com essas orações para dar sorte, para dar poder. Renovação carismática nunca dá uma oração para dar poder. O único poder é do Senhor Deus, que vem a nós por meio do seu Filho Jesus e a mediação de Nossa Senhora. Não é? Irmão, me dê uma oração para ter sorte? Não existe isso. Muita gente me pergunta, qual é a oração que dá sorte mesmo? Não existe isso. Oração poderosa. Isso aqui você faz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, diz que a pessoa assistir 13 missas, uma atrás da outra. Isso é muito cansativo, mas vai. Que atrás da outra, né? Sabe essas coisas que a igreja não ensinou a gente? Isso tudo, gente, entra na crendice popular. Isso faz mal à nossa fé. Faz mal ao senhorio de Jesus em nós. Como é bom a gente adorar Jesus do modo certo, não é não? Como é bom adorar Jesus da maneira como a igreja ensina, como a nossa comunidade ensina, nosso grupo de oração. Não é verdade? Diz que no grupo de oração, um rapaz estava doido para namorar com uma moça. E não sabia como fazer, e quis usar os dons. O Senhor está me revelando que não é bom estar só. Que todo homem precisa de uma companheira. A moça sabia que era com ela. Foi e disse, eu confirmo. Esse mesmo Deus está dizendo, é melhor só do que mal acompanhado. No grupo de oração foi revelado, o Senhor está curando uma pessoa com ferida no útero. E o homem disse, Deus me revela que é uma mulher. O Santíssimo já vem, mas deixa eu contar essa. Eu estava no supermercado, uma mulher me olhando de cima a baixo. Aqui do lado. Eu escolhendo os produtos por causa do voto de pobreza, né? Eu adoro flocão, mas está tão caro. É, o flocão, muito caro para quem tem voto de pobreza. Deixa para o Natal. Aí a mulher foi e disse assim, ei, tu tá vestida assim, é promessa, é? Eu disse, é. Tu acredita que eu tenho 2 metros dessa fazenda para usar lá em casa, eu não uso porque eu tenho vergonha? Eu tenho que pagar essa promessa. Eu prometi usar 1 ano, se eu estou usando há 34. Aí ela foi e disse, meu senhor, qual foi a sua graça? Eu disse, é Eclampes. E ela disse, está dando em homem? Tá. O senhor foi curado de Eclampes? Fui. Aí ela chamou a mulher, olha, curado de Eclampes, não é o fim do mundo uma coisa dessa? Aí a outra foi e disse, de Eclampes? Foi. Aí elas foram embora assim, minha nossa. Lá fora, ela foi e disse assim, meu senhor, o canindé está cheio, não está? Eu disse, chegando mais. Olha que a pessoa pensar que esse ato de promessa, né? Mas nós vamos receber agora o Senhor, não é isso? Não? É a Santa Missa agora, vamos receber o Senhor, né? E amanhã nós teremos a oração de renúncia, antes da última pregação, porque amanhã vamos pregar justamente sobre como viver essa dimensão do seminário. E nessa Santa Missa agora, que eu não vou participar, porque nós vamos para uma missão, eu quero pedir a vocês, que vocês intercedam bastante pelo meu ministério, pela minha vocação, pela minha comunidade Divina Misericórdia. Então, na sua missa, nas suas intenções, pede a Deus que me use para a sua glória e para a edificação da igreja. Muito obrigado, Deus abençoe, até amanhã, hein? Tchau! Viva Jesus! Viva Nossa Senhora de Lourdes! Viva o Papa!